ver se vai dar certo dessa vez, tá? Porque outra vez não consegui. Bom, então isso aqui é a nossa recapitulação base do nosso... Vou fazer aqui uma captura dessa tela, só para a gente ter aqui, né? Segurança. Muito bem. Agora vamos para a nossa parte agora dessa... reforçando o aspecto da construção de desenho de curvas. Qual a curva que nós fizemos aula passada? Fizemos a curva da tampa da caixinha, né? Mas vamos retomar isso aqui mais uma vez para a gente fixar bem. Olha só, digamos que eu vou fazer um círculo que esteja contido aqui, tá? Nesse quadrado que eu estou propondo fazer aqui. Estou fazendo aqui meu a olho, né? Eu já estou meio medindo aqui ele para fazer um quadrado aqui. Como que eu acho um círculo aqui dentro desse quadrado? Simples, ó. Se eu tenho a condição de fazer as diagonais do quadrado, por exemplo, fazer as diagonais aqui, ó, pontilhando aqui, ó, elas se cruzam, diagonal 1, diagonal 2, eu tenho o centro. Se eu agora fazer uma linha vertical passando no centro, eu achei o que? A mediana de cima, a mediana de baixo. Se eu levei a linha horizontal passando pelo centro, achei a mediana desse lado e a mediana desse lado. Quando nós falamos na construção de uma circunferência, de um círculo, né, o que acontece? É como se esse círculo tivesse o centro aqui. Ele tem rigorosamente, ele se encontra aqui dentro, né, ó, contido aqui dentro. Parece que eu fizer na mão livre eu consigo melhor. Certo? Isso é o conceito do círculo circunscrito ao quadrado, certo? Muito bem. Pontos de tangente coincidem com as medianas. Tá? E existe uma regra que a gente diz na geometria em que um círculo pode ser definido pelas infinitas tangentes que tem uma distância igual sempre em relação ao centro. E eu construo uma circunferência com esse conceito, tá? E agora se eu tenho aqui, ó, vamos lá, temos aqui a nossa altura. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Tá? Vou fazer mais para cá. Temos aqui a nossa altura do quadrado e digamos que eu estou fazendo um pouco mais baixo aqui. Deixa eu ver quem está chegando. Bacana. Ó, eu tenho aqui a altura e vou fazer aqui agora, deixa eu fazer menor, um pouco mais para baixo. Digamos que é o mesmo quadrado, tá? E vou usar aqui essa medida, vamos ver aqui que essa minha medida aqui que eu estou usando, faz de conta que seja 7 lá, estou fazendo um quadrado aqui, ó, tá? Esse quadrado é um quadrado isométrico. Uma representação isométrica, uma perspectiva isométrica, né? Agora, como que eu encaixo uma curva aqui? E é isso que eu quero que vocês aprendam. É muito comum, o aluno vai desenhar uma curva no espaço e ele fica meio perdido. Puxa, como é que encaixa essa curva aqui? Às vezes num processo criativo, né? E uma das regras assim, muito fáceis, muito práticas, é justamente a gente fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui quando o quadrado está sendo olhado de forma plana, agora ele estando sendo visto de forma isométrica. Então, olha só, de novo, diagonal do quadrado, a outra diagonal do quadrado. Ao fazer isso, surge o quê? O centro geométrico do quadrado, né? Centro geométrico. Se eu passar a vertical aqui, ó, já apareceu a mediana e a mediana. Se eu agora passar a
horizontal, que a horizontal está inclinada porque eu estou fazendo uma isometria, né? Mas lá é uma horizontal em relação ao quadrado. Apareceu as medianas de novo, certo? Olha só, eu vou construir aqui como se fosse a tampa da nossa caixa, como se a gente estivesse dando um zoom naquela caixinha lá da semana passada. Então, olha bem, eu vou fazer aquela regra de mediana, liga-se no primeiro subdivisão, à direita ou à esquerda, o segundo que está desse lado, no segundo do outro lado, o terceiro que está de um lado, no terceiro, e o quarto, a mediana do outro lado. Ih, professor, eu confundi. O que era isso mesmo? Como que era? Até a semana passada eu dei uma enrolada aqui, eu me confundi também lá, né? Na questão da ordem que eu falo para vocês. Mas aqui não tem erro. Gente, o que é uma mediana? É um limite que se divide ao meio um determinado segmento. Então, por exemplo, se eu tenho esse segmento, o que é a mediana desse segmento? A metade. Isso é a metade. Quando eu digo mediana, eu estou falando metade do lado. Tá? Metade desse lado, metade desse lado, metade desse lado. Tudo isso aqui são medianas. Tá? No caso, eu usei a diagonal, as duas diagonais, para mim achar o centro geométrico do quadrado e passar por ali e achar mediana, 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 mediana. Tá? Vocês vão ver que isso aqui depois, na perspectiva cônica, é a mesma coisa. Só que daí, em vez de eu usar o esquadro apoiado na régua, eu uso o esquadro apontando para o ponto de fuga. Tá? Lembrar disso, né? Mas é a mesma coisa. E qual que é a nossa regra? É uma forma de eu subdividir em 8 partes cada lado. Se antes eu tinha um lado, fiz a mediana, sobraram 2 segmentos, né? Então, 2 segmentos. Se eu dividir de novo a metade desse segmento, ficou o quê? 4 segmentos agora. A metade desses segmentos que sobraram, metade, 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 metade. Eu digo para vocês fazerem isso a olho, porque é uma forma apenas de nós encaixarmos a curva lá, né? Então vamos de novo. Para o lado de cá, ó, de novo, a metade do lado já está ali, a mediana. A metade dos segmentos que sobraram, essa e essa. Sobraram 4. A metade de novo desses 4 segmentos agora, ó, metade, 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 metade. Para o lado de cá, a mesma coisa, ó, metade e metade, 4 vezes, 4 segmentos, metade, 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 8 segmentos. Aqui era um lado, a mediana dividiu em 2, de novo, metade, metade, dividimos em 4, metade, metade, dividimos agora em 8. Parece um relógio, né? Que eu falo para vocês lá. Muito bem. Deixa eu ver. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Tá legal aí? Esse arquivo vocês vão ter daí. Eu tô gravando aqui essa aula, né? Eu quero ver se eu consigo subir ela para o YouTube e mandar o link para vocês lá. Porque as outras eu não consegui gravar, não saiu o áudio. Daí agora, e vou postar as fotos também da lousa, né, para vocês terem lembrado. Olha só. E agora, gente, qual é a regra de nós encaixarmos o círculo aqui? Que essa é a dificuldade. No caso da isometria categórica, a gente usa a diagonal, acha metade, usa uma medida de curva aqui e uma medida a partir daqui e lá, e você consegue com 4 arcos, você faz o círculo, né, a circunferência em perspectiva. Mas não é esse o caso agora. Nós queremos gerar um critério de desenho à mão livre, não é com um esquadro, com um compasso, né? Se a gente tivesse fazendo desenho técnico, daí você tem que fazer com material, né? No caso o compasso e tudo mais. Que hoje em dia a gente nem usa mais assim um detalhamento técnico com compasso e esquadro, um detalhamento técnico tudo em AutoCAD, né? Mas eu preciso que vocês aprendam assim para a hora do desenho à mão livre, porque daí você sabe como que encaixa essa curva no espaço. E a nossa regra é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, vamos pegar essa aqui de cima, ó, e essa daqui, que no nosso caso da isometria equivale a essa com essa, só para me mostrar o método aqui, ó. Eu pego aqui já está dividido, digamos, nessas partes, tá? Eu pego assim, ó, a mediana, que eu vou começar, sempre eu começo com uma mediana, e vou ligar
a direita ou a esquerda com o primeira subdivisão que eu tenho mais perto dela. Não vou ligar com o meio nem com essa, né? É sempre com a primeira subdivisão mais perto. No caso, ou a da direita ou a da esquerda, digamos aqui, ó. Então a gente diz mediana primeiro, tá? Tá aqui, ó, mediana primeiro. Aqui, em perspectiva, fica mediana primeiro. Depois, o segundo dessa subdivisão que eu escolhi, segundo, com o quê? Com o segundo da ordem que nós estamos vindo. Então, esse é o segundo, o próximo é o segundo aqui agora, ó. Segundo, segundo. Então, aqui para nós seria o segundo com esse segundo aqui, ó. Tá? O terceiro, que é o próximo aqui, né? Com o terceiro aqui, ó. Tá? E aqui na isometria, o terceiro com o terceiro aqui. E o quarto, tá? Que é o quarto aqui, com a mediana aqui, ó. Quarto com a mediana aqui. Pronto. Errou ali um pouquinho. É isso aí. Quarto com a mediana. Veja, isso é relativo, gente. Não é que tem que ter um lado certo. Se você começar daqui, ó, daí quem que vai ser mediano? Mediana. O primeiro é qual? É aquele lá? Não, o primeiro vai ser esse aqui, ó. Que é o vizinho mais perto da subdivisão para aquela mediana. Então, independente de qual mediana que vocês vão utilizar, sempre lembrar da regrinha. A mediana com o primeiro que você consegue enxergar mais perto aqui, né? A direita ou a esquerda. O segundo que sobrou com o segundo, terceiro, quarto com a mediana que restou. Então vamos lá. Mediana com o primeiro, ó. O primeiro não é esse, não é esse e não é esse. E nem aquele lá, muito menos, né? Ó, mediana primeiro. Segundo, da subdivisão que eu escolhi com o segundo lá. Terceiro, quarto, mediana. Mediana, primeiro, segundo, terceiro, quarto, mediana. De novo, mediana, primeiro, segundo, terceiro, quarto, mediana de novo. Pronto, deu a volta. O que acontece? Nós já conseguimos enxergar o encaixe da curva. Esse é o detalhe. A gente conseguir encaixar um desenho à mão livre nos nossos sketches, né? nos nossos desenhos de criação. Por exemplo, eu tenho lá um determinado situação arquitetônica lá, né? O que acontece? Eu tenho que entender como que essa curva está se comportando no espaço, o que vem antes, o que está atrás, como que isso né, se comporta, por exemplo, no caso de uma, sei lá, de uma outra determinado tipo de curva aqui que eu faça, né? Como que isso vai se comportar? Essa apropriação de desenho de curvas é fruto de treino e a gente tem que começar com as coisas às vezes mais simples e básicas, mas são a necessidade da gente conseguir enxergar. Só falando uma coisa para vocês, pessoal, eu me lembro assim que eu comecei a faculdade, eu já desenhava, a faculdade de design, eu já desenhava, já tinha uma certa destreza, mas eu tinha amigos que desenhavam muito bem, os caras eram excelentes. E às vezes eu vi eles desenhando, né, um determinado objeto, concebendo lá um determinado objeto, e o que acontecia? A maneira de conceber já era tão precisa com a cena que às vezes quando eu mesmo ia desenhar, que eu começava a fazer o meu e a curva já não dava encaixe, já ficava esquisito. E eu olhava do outro cara, puxa, estava tão coerente. Então essa coerência da gente desenhar objetos em curva é conseguida exercitando assim e entendendo assim, tá? Bom, quando eu vou desenhar a curva aqui, lembrando, não é para mim desenhar tangenciando as linhas internas e nem fazer bico aqui nesses pontos, para que a tua elipse não fique um negócio assim, ó. Entendeu? Aonde está a mediana ficam uns bicos e daí fica um negócio. Não, você tem que concordar tangenciando. Então vamos lá, tangenciar aqui. Eu sei que tem que tangenciar ao lado do quadrado na parte superior. Tá lá, vou lá e tangencie lá. Eu sei que tem que tangenciar aqui. Tem que tangenciar. Eu uso até as linhas aqui que eu fiz, porque eu sei que a curva tem que estar mais ou menos aqui, ó, tangenciando e tocando lá. E lá tem que tangenciar também. Ao fazer isso, o que acontece? Basta que agora eu ligue as linhas, os arcos auxiliares que eu fiz, né, curvando também, às vezes passando meio por cima das linhas que a gente já fez,
tá? E arredondando ele. Quando eu faço isso, eu tenho já o desenho do círculo relativamente bom, encaixado nessa isometria. E no caso da tampinha, hein, gente? O que acontece? Vamos mudar isso daqui um pouquinho mais para cima. O que acontece? Gente, lembra lá da tampinha? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Lembra do desenho da tampinha isométrico? É a mesma coisa. Só que olha só, se eu dei uma profundidade para a tampa, eu vou fazer lá atrás um outro quadrado e lá eu vou desenhar novamente a mesma coisa e vou encaixar curva com curva. Certo? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Olha só. Vou só apagar essas notações aqui, tá? Para ficar mais fácil lá. Ó, se faz de conta que a minha tampa tem 3 centímetros e a espessura da minha tampa tem 1,5, que foi mais ou menos o que eu sugeri para vocês lá. Olha só. 30 graus à direita, 1,5. 1,5. 1,5, faz de conta lá, né? E agora aqui a posição desse 1,5 lá. Veja que eu estou desenhando um quadrado de referência lá atrás agora. Olha só. E aqui entra uma coisa importante. Uma coisa importante. Vocês têm que desenhar o quadrado do fundo de referência, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que eu me engasguei. Bianca, chegando agora. Muito bem, e lá atrás, nesse quadrado, a mesma coisa. Olha só, aqui era a minha mediana, né? Eu posso levar direto por isometria. Opa. Ih, será que secou meu pincel aqui? Eu deixei eles abertos, estão secando os pincéis. Ó, por isometria. Olha lá a mediana lá do quadrado do fundo. Aqui estava a nossa mediana aqui na frente, né? Por isometria. Olha lá. Está lá a mediana lá do outro lado. Aqui embaixo também tinha uma isometria. Uma mediana por isometria. Cruzou mais ou menos lá, ó. Lá é a outra mediana do quadrado de trás. E essa aqui também, por isometria, né? E no caso da isométrica sempre vai dar umas coincidências, né? Um vai ficar meio por cima. Mas olha só, eu tenho lá as medianas lá do quadrado do fundo. Então eu vou fazer o mesmo raciocínio, ó. Fazendo mais rápido agora. Metade, 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 metade e metade. De novo. Metade, 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 metade. Vocês vão ver que por aquela figura estar escondida, eu nem preciso fazer aquela outra parte lá. Olha lá, de novo. Mediana. Vou fazer com o azul lá atrás. Mediana com o primeiro, segundo, terceiro, quarto mediano. Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto mediano. Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto mediano. Professor, mas eu fiz tão rápido, parece que será que vai dar certo? Meio assim, não é nem tão preciso, né? Dá certo, porque essas linhas são apenas para ter referência da curva. E olha lá, lá já aparece. Vamos fazer com o vermelho a curva de novo. Lá já aparece, ó, encaixe daqui, encaixe daqui, encaixe daqui e o encaixe daqui. Tangenciando. Aqui eu vou encaixar com essa aqui. Aqui eu encaixo com essa e essa eu encaixo com essa. Aquela não precisa porque está escondida. E agora, olha como é que eu faço para fechar aqui, ó, com o mesmo esquadro 30 graus, aonde elas estão. Vai dar uma diferencinha aqui, né? Mas você usa o esquadro 30 graus em cima e embaixo. Olha lá, ó. Tá vendo que eu errei aqui? Tá vendo? Então significa que no encaixe eu posso pegar desse ponto e tangenciar e chegar ali, ó. Vai estar correto também. E fazendo isso, aquela parte eu não preciso, ó. Tá vendo que é só uma curvinha que toca a mediana do fundo? E aqui uma curva maior e toca aqui e aqui ela vai lá, mas nem chega lá, que já tem que
apagar de trás. E está feito o quê? O cilindro isométrico. Tá? Cilindro isométrico. Professor, e agora no caso da cônica? Que é isso que é a aula de hoje. Como que a gente faz a curva na cônica? Deixa eu ver quantos minutos. 36 minutos. Eu não quero me delongar muito, porque eu sei que fica um pouco cansativo às vezes a aula assim, né? Mas olha lá, vamos só terminar essa curva aqui, ó. Então, olha só, agora, esse aqui foi o isométrico. Agora, lá em cima, lá, vamos fazer o cônico. Cônico do quê? Do mesmo caso, tá? Esse cilindro, que seria mais ou menos a tampa lá da nossa caixinha, né? Então, vamos começar igualzinho a gente começou anteriormente. Esse cônico é só um exemplo daquele nosso perspectiva. Coloquei, uma vez que eu tenho a distância da observação na escala tal, a altura da observação na escala tal, já desenhei. Isso aqui só consigo desenhar com aqueles dados da perspectiva cônica, que é a escala, a distância da observação e a altura da observação. Eu estou considerando que a distância da observação, a linha do horizonte, eu já montei, tá? Eu só estou mostrando agora como que nós fazemos a curva em cônica. É a mesma situação, teoricamente, só que, olha lá, o feixe cônico agora não é mais paralelo, né? Ele é assim, ó, ele distorce para a direita e para a esquerda. O que não distorce aqui é só a verdadeira grandeza que eu coloquei aqui, ó. Se aqui era 7 e aqui é 7, digamos. Isso aqui é verdadeira grandeza, lembra? Depois eu vou recapitular certinho a cônica para vocês. No nosso caso, como que nós fazíamos? A gente propunha o desenho de um quadrado a sentimento. Então, fazer o quadrado a sentimento aqui, ó. Que seja esse aqui, ó. Eu que coloquei essa linha ali. Lembra que eu fazia assim, ó? É o teu sentimento que tem que dizer onde que você propõe e que seja um quadrado. Tá? A ideia de que isso aqui é um quadrado. Agora é a hora do vamos ver, de vamos fazer acontecer a mesma coisa que a gente fez em isometria. Gente, como que a gente fez isometria? Se eu disse que agora esse aqui é o quadrado, ó, esses são os 4 pontos, como que eu acho o centro geométrico do quadrado? Olha aqui, ó. Diagonal do quadrado perspectivado. Só vou riscar no meio para não confundir muito lá. Diagonal do quadrado perspectivado. Cruzou. Esse aqui já é o centro geométrico. Esse camaradinho aqui, ó. Esse mesmo camaradinho aqui. Centro geométrico. Centro geométrico. E aqui, ó, centro geométrico. Centro geométrico. E agora, hein? Se eu passar uma horizontal no centro geométrico, apareceu as medianas. Apareceu as medianas. E lá, mesma coisa, ó. Desculpa, horizontal não. Vertical. Vertical no centro geométrico, mediana, mediana. E agora, se eu passar uma horizontal real no quadrado plano, nossa, a gente está chegando agora. Se eu passar uma horizontal no centro geométrico, no quadrado plano, aparecem as duas medianas. Aqui a horizontal era isométrica, 30 graus aqui, ó. No centro geométrico apareceu mediana, mediana. Tá? E lá, hein? Eu vou pegar e jogar assim, jogar assim? Não. Eu vou pegar passando no centro geométrico, apontando para o fuga, mediana, mediana. Certo? Vejo que o processo de construir é diferente, porque aqui eu aponto para os fugas, direito e esquerdo. Aqui eu aponto rigorosamente para o infinito, usando a isometria do esquadro de 30 graus. Tá? E aqui eu aponto para o fuga, direito no caso, eu estou usando o fuga da esquerda aqui. Né? E a construção, deixa eu apagar só para não sujar muito aqui. E a construção, agora é a mesma coisa anterior. Faça a metade do lado, você já fez com a mediana. Então, de novo, ó, metade, 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 metade. Assentimento. Marcando metade, metade. A vertical, a metade é a mediana. Já achou, dividiu em 2, mas eu preciso dividir em 8. Então, metade, metade, ficaram 4. Metade, 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 ficaram 8. E aqui, mesma coisa. Metade, metade e mais uma vez. Metade, 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 metade. 8. Lá. Aqui agora, metade, metade. De novo,
metade, 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 8 partes. De novo aquele reloginho que a gente tinha visto lá anteriormente, né? E agora, de novo a mesma construção que a gente tinha feito anteriormente, ó. Mediana, tem que gravar só mediana, né? Mediana com o primeiro, a direita ou a esquerda, depende do lado que você quer rodar. Vamos rodar para o lado anti-horário, que é esse, ó, tá? Então, mediana com o primeiro. Vamos colocar a regrinha aqui, nossa, ó. Mediana com o primeiro. Primeiro o quê? Primeira subdivisão, primeiro risquinho, vamos dizer assim, do lado direito ou do lado esquerdo. No caso, eu quero no sentido anti-horário aqui, então eu vou para a esquerda, ó. Mediana, primeiro. O segundo dessa subdivisão com o segundo oposto que estava lá, ó. Segundo. O terceiro da subdivisão que eu escolhi do lado com o terceiro do lado que eu estou andando. Terceiro com o terceiro. E o quarto com a mediana que sobrou aqui, ó. Quarto com a mediana. Tá aqui. Viu? É para você riscar sempre onde está cruzando no quadrado. Não é para riscar na ponta do risco, assim, né? É onde está cruzando com o quadrado. De novo. Mediana com o primeiro. Segundo com o segundo. Terceiro com o terceiro. Quarto, mediana. Mediana primeiro. Segundo, terceiro. Quarto, mediana. Mediana primeiro. Vou vir de lá para cá que está mais fácil. Segundo. Terceiro. Quarto, mediana. Professor, mas embolou, entortou a linha, não tem problema. Observe, mesmo fazendo assim, com esse pincel aqui, né, é bem liso assim, quase não dá muita precisão. Mas olha só, mesmo assim eu consigo enxergar a curva no espaço. A coisa vai ficar melhor quando vocês pegarem assim e dizer, ah, professor, já vi a curva, então vamos lá. Vou fazer, e você já sabe que vai gerar uma elipse perspectiva aqui, ó. Você risca por cima daquelas linhas e gera ali a sua perspectiva com relativa beleza e facilidade. E é lógico que depois, se a gente for corrigindo, né, vai ficar uns desenhos bem legais até na mão livre. Professor, e como é que faz agora o outro? É a mesma coisa, ó. Digamos, eu vou marcar um e-mail aqui. Lembra que a gente tem um jeito de transferir medida, né? Mas vamos dizer que seja aqui, ó, tá? Só para efeito do nosso cálculo aí, tá? Então eu vou de novo gerar o que? O quadrado cônico lá, ó. E eu fiz a altura baseada pelo feixe cônico que eu já tinha. Então a direita aponta para o fuga, vou fazer com azul. Para a direita, para a esquerda, fuga esquerdo, faz de conta lá, ó. Eu não tenho fuga, só estou mostrando lá, né? Aqui, fuga esquerdo também lá. Como que eu acho o limite daquele quadrado lá atrás? Opa, falhou aqui. Como? Olha só, eu tenho ele aqui na frente, se ele, digamos, seja 7, como que eu levo 7 para lá? Aponta para o outro fuga, cruzando para lá, ó. Tá lá o 7. E se eu baixar aquele 7 aqui agora, ó o quadrado azul no fundo lá, tá vendo? É um quadrado diferente do primeiro. Aqui não, esse quadrado é igualzinho de trás, ou de trás é igualzinho da frente. Aqui ele já está mudando, porque ele já está menor, ele está diminuindo para dentro lá, né? Mas eu posso levar as medianas que eu já tinha aqui na frente. Olha como que eu vou levar as medianas. Simplesmente apontando para o fuga. Aquilo que antes eu levava no esquadro, aqui eu levo apontando para o fuga lá, ó. Mediana, aqui tinha uma outra mediana, apontando para o fuga. Mediana, lá, a mediana, apontando para o fuga. Mediana e embaixo. Mediana apontando para o fuga, apontando para o fuga. Apareceram as medianas do segundo quadrado, né? E de novo eu posso fazer metade, 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 metade. Ali nem precisa porque vai esconder lá por trás, metade, metade. Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto mediano. Mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto mediano. Mediana, aqui precisa também. Metade, metade, metade.
mediana primeiro, segundo, terceiro, quarto mediano. Apareceu a curva do fundo, que é uma curva diferente, não é igual. É parecida, mas ela já distorceu mais, ela é mais aberta do que essa. Eu encaixo a curva aqui, encaixo a curva embaixo, encaixo. Segundo as linhas que ela mais ou menos definiu. Olha lá, já dá pra ver. Ó, como que eu ligo agora a lateral aqui, ó? Apontando para o fuga. Apontando para o fuga a partir de tangentes superiores aqui, né? Ó, pegando aqui, tangenciando a curva que a gente já tinha feito. Aquelas partes, teoricamente, não vão aparecer no nosso desenho. Certo? Veja então que nós construímos aí dois cilindros, tá? Dois cilindros a partir desse critério de divisão das metades do quadrado, tá? Por que eu estou repassando, revisando isso? Que é legal vocês terem isso documentado lá para vocês, tá? E a gente vai partir para nosso próximo desenho, que eu quero que vocês preparem. Olha só, todo mundo vai ter que ter uma caixa de leite Tetra Pak em casa aí. Compra no mercado lá, toma, faz uma vitamina lá, tá? E o que acontece? Essa caixa, vocês vão subdividir essa caixa aqui, tá? Olha só, como que a gente vai dividir? De preferência, gente, uma que tenha tampinha assim, ó. Tá? Não pode ser aquela meio inclinada, não. Essa aqui com tampinha. Porque daí aqui nós vamos exercitar os nossos modelos. No caso, vocês vão preparar uma caixa assim, ó. Como eu já tinha preparado essa, né? Olha só, fica um pouco mais longe aqui para você ver. Olha só, eu cortei essa caixa assim, assim e assim e assim. De maneira que eu peguei e fiz isso aqui, ó. Tá? E depois eu colei aqui, ó, um papel aqui dentro, tá? Colei com fita adesiva mesmo, tá? E o que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, eu separei a caixa de leite. Pode colocar com fita adesiva mesmo, tá bom? Porque aqui a gente tem pelo menos os 3 elementos que a gente precisa trabalhar, que é a curva, a rampa, né, a rampa aí, e a figura paralelepipedal, ou cúbica, ou quadrada, né? E a gente vai trabalhar agora algumas composições. Então, o que eu fiz aqui para vocês terem uma ideia? Vamos ver aqui. Ó, aqui tá vendo que está desenhado, conseguem ver aí? Vista frontal, lateral esquerda e superior, né? É a parte ortogonal, vistas ortogonais. E do lado, ó, eu tenho um esboço de isometrias, ó. A caixa montada, e aqui o que aconteceu? Eu subtraí uma parte, e aqui está a outra parte aqui, ó, tá vendo? Bom, por que nós vamos fazer isso? Que vai ser legal a gente pensar agora esses elementos, não para a primeira parte ainda não, né? Eu vou lançar ainda para vocês. Quando eu pegar esses elementos aqui agora e sobrepor e procurar fazer o quê? Figuras arquitetônicas, tá? A partir desses elementos aqui, ok? Então a ideia é a gente ter esses elementos para a gente também fazer nossas incursões. E como que desenha isso aqui agora em perspectiva, a altura da observação ou isometria? Isso que vai acontecer, que eu quero que vocês preparem uma caixa de leite dessa, tá? Ó, a dica é, como que corta? Bom, deixar aqui mais ou menos 8 centímetros, tá? Daqui aqui 8 centímetros, né? E daí cortar até o vértice superior lá, tá? Isso aqui eu vou deixar depois lá para vocês no RA, para vocês verem. Daí, quando você cortar, corta com cuidado, com estilete direitinho. De preferência que a caixinha tenha a tampa, tá? Tem que ter a tampinha aí, redondinha, né? Fechem a caixinha com papel, bonitinho, e deixa lá que eu vou mostrar os exemplos. Olha só, por que a gente está fazendo aqui? De repente, algumas combinações vão dar figuras bem legais para a gente trabalhar agora como expressão de arquitetura, tá? E a gente vai fazer umas coisas bem jóia, assim, de questão de composição da arquitetura, tá? A gente vai brincar com essas formas aqui
e vamos transformar em prédios, em casas, assim, vai ser bem legal. E daí entra o desenho de curva, o desenho de rampa e o desenho das peças mais cúbicas ou quadradas, né? Certo, pessoal? Temos aqui 19 horas e 51 minutos. Essa foi a revisão da questão da curva. A tarefa de casa para vocês é prepararem um modelo desse aqui, para na próxima aula a gente começar com os desenhos dessas peças, que daí eu vou mostrar a composição, como que a gente vai trabalhar a peça, né? E como que nós desenhamos daí em isometria e depois em curvas, tá? Ok? Ok, pessoal? Beleza. Pessoal, então eu vou dar mais ou menos uma vistada na turma aqui, né? Estamos em 27 pessoas. Beleza. Essa parte eu vou ver se eu conseguir gravar essa aula, daí eu vou postar lá para vocês. Então tá. Pessoal, uma boa noite. Tudo de bom para vocês. Se Deus quiser, vamos estar junto aí. Espero que não demore muito agora, tá? Vamos estar junto aí na sala de aula, né? Trabalhando e desenvolvendo aí com vocês. Uma boa noite, um abraço, tudo de bom. Eu vou parar de gravar e já vou fechar a sala aqui, tá ok, pessoal? Gente, só lembrando, qualquer dúvida, manda lá no meu WhatsApp, pergunta. Hoje 2 alunos perguntaram, mandei a foto já. Repassem entre vocês, né? Quanto mais vocês informarem, né, fiquem bem à vontade, tá? Hoje mesmo, por exemplo, nossa aula, vocês podem me procurar, dizer, professor, quero fazer, estou fazendo aqui nesse exato momento, como que eu faço? Faz um videozinho, mostra, né? Fica bem à vontade, tá? Deixa eu só desligar aqui. Valeu, pessoal, uma boa noite. Ok, então. Boa noite a todos. Boa noite, a Giovana saiu. Ginan, boa noite. Valeu, Marciano, ok. Opa, Ana. Oi, Ana. Ana, você chegou agora, a gente está acabando de sair da aula. Começou ali perto das 19h15, mais ou menos. Eu falei sobre curvas com o pessoal, tá? A gente revisou a parte de uma curva do círculo no quadrado, daí o círculo num quadrado isométrico, depois o círculo num quadrado cônico, que isso aqui tem a ver com a nossa aula da caixa de leite, que eu pedi para os alunos fazerem um modelo assim, que é recortando a caixa, né? Fazendo 2 peças que a gente vai trabalhar. Nesse modelo vai aparecer curva, rampa e o aspecto mais quadrado mesmo da caixinha, tá? Tô falando isso para Ana, tá? Que chegou agora há pouco. Até mais, Roger. Até mais, Gabriele. Boa noite. O pessoal já está saindo, tá, Ana? O pessoal tá... que deu os 19h50, né? Valeu, Diogo. Tudo de bom? Boa noite. Qualquer dúvida pode mandar no meu WhatsApp. Tá lá, né? Vocês devem ter lá naquela tarefinha que eu tinha deixado. Se vocês não têm meu WhatsApp, só lembrando, o telefone... claro, vocês pegaram lá, receberam lá, vocês já conseguem pelo próprio grupo, né? Tá bom? Valeu, Leonardo também. Viu, Ana? Você tem alguma dúvida, alguma coisa que quer me perguntar? Quer que eu... Fica à vontade, tá? Pode mandar por escrito ou pode... Deixa eu ver o chat aqui. Tá todo mundo... Professor, escala 1 para 100, certo? Não vi aqui. A escala para esses desenhos agora...
Pode fazer na escala 1 para 100. Vamos fazer assim, se for pra gente só treinar, né? Escala 1 para 100. Esses quadrados aqui, a gente está fazendo eles de 7 por 7 centímetros. Então a escala centesimal. Tá? Se for assim só para exercitar, né? Numa 3, pode usar assim. Beleza? Mais alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida? Ah, legal. Eu também eu fiz, na realidade eu fiz 3 aulas. Daí eu quis fazer um negócio muito sofisticado, não deu certo. Eu não consegui gravar, eu queria fazer uma aula que aparecia, né, parte de computação junto a tudo escrito em computador, mas não consegui. Assim, quando a gente, tipo esses youtubers, né, que surge a figura, e daí a pessoa vai falando e aparece o rosto da pessoa, e até eu não consegui fazer desse jeito, né? Então eu também me bati um pouco até achar esse método aqui, que no caso eu coloquei o quadro branquinho aqui, comprei esse quadro especificamente. As primeiras aulas comecei a desenhar num papel na parede, mas seja bem-vindo aí, Marciano, né? Assim, eu procurei ir num ritmo bem tranquilo para ninguém ficar muito defasado, porque tem alguns alunos que não estão conseguindo nem rede, às vezes onde mora, a rede dá problema, né? Então a gente está indo devagar e sempre, né? Beleza? Ana, você não falou nada, né? Você perguntou alguma coisa? Beleza, Marciano? Valeu. Deixa eu ver aqui no chat aqui. Tem o Taurino também. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, se informar? Então tá, pessoal. Valeu. Valeu, Taurino. Eu vou encerrar a reunião, tá? Vou parar aqui de